Sou salvo, mas posso casar com outro homem, uma mulher pode casar com outra mulher. Sou salvo, mas posso ainda viver no roubo, viver na prostituição, viver na mentira, viver... Ah, Danilo, então, né, então não posso pecar nunca. Não, você peca, querido. Mas você peca e sempre se arrepende. Se você decidiu viver na prática do pecado, isso significa que você não se arrepende. Entendeu a diferença? Há uma diferença entre quem peca, mas está lutando contra o pecado, está debaixo da graça, está buscando a Deus e está crescendo de glória em glória, em santidade, daquela pessoa que está indo em direção ao pecado. Presta atenção. É como se fosse duas linhas aqui, ó. Esse aqui é o crente salvo, o crente que vai entrar no reino de Deus. Ele já está salvo, ele creu em Jesus e está salvo. Ele peca ainda, peca. Ele erra, ele é falho. Só que ele está pecando aqui, mas ele está indo para um lugar. Ele está assim, ó, pecando, mas está indo. E ó, a caneta está apontada para onde? Para cima. Significa que ele está crescendo em santidade. Mas ele está pecando ainda. O crente que não vai entrar no reino é aquele que confessou Jesus como Senhor, mas não é que ele peca. É porque ele já fez isso aqui, ó. Ele deu meia volta e ele decidiu, como a porca lavada, voltar ao lamaçal. Ele decidiu, como o cão, voltar ao vômito. Ele não é alguém que está num caminho e aí tropeça de vez em quando. Ele é alguém que já voltou e ele está andando para trás no caminho. Ele está apostatando da fé, ele está desviando da fé, ele está abandonando Jesus aos poucos, ele está numa vida de rebeldia contra Jesus. Ele ainda não saiu pela porta, ele ainda está no caminho, mas ele está num caminho de retorno. Ele está regredindo. E Paulo diz, se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Não morreu ainda, mas está caminhando para lá. Enquanto ele não morre, Deus vai corrigir. Deus vai corrigir. Para quê? A Bíblia diz que quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados por Ele para não sermos condenados com o mundo. Então Deus vai corrigindo para aquela pessoa se arrepender e voltar para a rota. Então não é uma vida de nunca pecar, de não ter falha, de ser perfeito. Não. Tem a ver com o caminho que você está tomando. Para lá ou para lá. Esse caminho, se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, vivereis. Mas se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então existe um caminho. Não é que você peca e perde a salvação, mas existe um caminho de apostasia. Um caminho de abandono da fé. Por isso que Tiago diz, se a fé não tem obra, você olha para a pessoa e ela está numa vida, não é que ela pecou, mas ela decidiu deliberadamente, eu vou viver no pecado. Jesus não é Senhor da sua vida. Jesus não é Senhor da sua vida. E se ele não é seu Senhor, ele não é seu Salvador. Porque ele só é Senhor, ele só é Salvador daqueles sobre quem ele é Senhor. Ele é Salvador dos seus servos. Amém? Quando você declara Jesus como Senhor, automaticamente você está se declarando como servo dele. E ele é um servo muito compassivo, muito misericordioso. Ele entende que ele comprou pessoas com fraquezas, com falhas. E a Bíblia diz que ele é um sacerdote que se compadece de nós. Porque ele já sofreu as mesmas tentações. Por isso, quando você peca, ele é seu advogado, ele não é o seu juiz. A Bíblia diz, olha, essas coisas vos digo para que não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, quando você peca, mas você está seguindo Jesus, ele é o seu Senhor, e você não está conformado com aquele pecado, ele é seu advogado.
Mas a partir do momento que você abraça o pecado como estilo de vida e decide viver naquele pecado e não fazer mais nada, aí, querido, num primeiro momento você vai ter Jesus te disciplinando, como ele fez com todas as igrejas lá de Apocalipse. Porém, vai chegar um momento que você vai morrer espiritualmente, você vai abandonar a fé de verdade, e aí o que vai acontecer? Aí naquele dia, quando ele vier para julgar os ímpios, você vai ser condenado com o mundo. Por isso que Paulo diz, somos disciplinados com o Senhor para não sermos condenados com o mundo. E digo mais, o juízo vai ser pior para o crente que apostatou do que para o ímpio que nunca foi crente. Por isso que Pedro, quando ele fala dessa pessoa, ele diz, tornou-se o estado dele pior do que o primeiro. Melhor fora nunca ter conhecido a verdade, do que tendo conhecido, ter se afastado do mandamento que lhe foi dado. Ter conhecido o caminho da justiça. Então o evangelho não é só uma justificação que acontece pela fé. Existe um caminho de justiça. Você precisa andar nesse caminho, aonde a justiça de Deus não apenas te é imputada, mas vai se manifestando na sua vida, nas suas obras. A fé sem obras é morta. Ok? Ah, eu sou justificado pela fé. A fé sem obras é morta. Tá bom? Então, qualquer pessoa que esteja vivendo deliberadamente uma vida de pecado, a Bíblia diz, não resta sacrifício pelo pecado. Porque Jesus não está sendo mais senhor dessa pessoa. Amém, querido? Então, não estou pregando salvação por obras, não estou pregando aqui que você tem que ser perfeito, nada disso. É a questão do caminho que você está. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele diz, entre pela porta estreita, estreita é a porta e apertado o caminho. Então, a caminhada cristã ela tem uma porta, que é Jesus, você é justificado pela fé. E tem um caminho, que é Jesus também. É uma vida seguindo Jesus. Então, Jesus é o caminho. Nesse caminho, o que ele diz? Aquele que não negar a si mesmo e não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, quem não está disposto, querido, a lutar contra o pecado, a mortificar a carne, a viver para Jesus, não é um discípulo de Jesus. E deixa eu te dizer, os salvos na Bíblia são chamados de discípulo. Ser um discípulo e ser um salvo é a mesma coisa. Tá bom? Ser um servo de Jesus e ser um salvo por ele é a mesma coisa. Porque ele é salvador de quem o confessa como Senhor. Mas ele mesmo disse, ó, não adianta me chamar Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando. Você está me chamando de Senhor com a boca, mas no seu coração, o seu Senhor é o dinheiro. Seu Senhor é a prostituição. O seu Senhor são os seus desejos impuros. São eles que mandam em você. Que Senhor é esse? Se eu sou o Senhor, cadê a sua obediência? Amém? Então não estou falando aqui de ser perfeito, de não ter fraqueza, de não passar por tentação, de não ter desejos. Eu estou falando de tomar sua cruz todos os dias. Você está disposto a lutar contra isso. Amém? Agora, se você já se entregou e já abraçou o pecado como estilo de vida, querido, me perdoa. Você não está sendo salvo pela graça, não. Você é aquele que está transformando a graça de Deus em libertinagem. Você está cuspindo na graça. Você está constrangendo o Espírito da graça. Você está profanando o sangue da aliança. O sangue é para te purificar sempre que você cair, sempre você vai cair e vai levantar. Agora, se você caiu e levantou, significa que você está indo para um lugar. Continue indo para esse lugar. Continue no caminho. Você pode tropeçar e errar no caminho. Agora, se você já deu meia volta, está indo para um caminho de apostasia, querido,
A minha palavra para você é uma só. Arrependa-se. Arrependa-se. Então, se tem alguém me ouvindo hoje, olha, eu nem sei por que eu entrei nessa live. Vocês sabem que eu sou uma pessoa, uma hora eu sou mestre, outra hora eu viro meio profeta, começo a falar coisas pelo Espírito. Então, não sei por que eu entrei nesse assunto aqui. A gente está falando do dia do Senhor, que vai ser um dia de salvação, mas também vai ser um dia de vingança. E eu entrei nesse caminho aqui para falar sobre essa questão. Então, de repente, alguém estava precisando ouvir isso. Você que entrou nessa live e está me ouvindo, e você está vivendo uma vida dupla, você não está honrando Jesus como seu Senhor. Você declara com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, mas você traz sua esposa, está em adultério, traz seu marido, vive uma vida de mentira, o Espírito Santo já falou com você, e aí você interprete da forma que for. Não estou falando com pessoas que pecaram, não estou falando com pessoas que estão lutando contra um vício, seja de pornografia, o que for. Estou falando com pessoas que estão decididas a continuar numa vida dupla e não se arrependem. Estão endurecidas. Deixe o Espírito Santo quebrantar sua alma, o seu coração hoje, enquanto há tempo. Talvez sua consciência já está até cauterizando. Você peca e nem sente mais tristeza por isso. Talvez essa live seja um último grito do Espírito Santo. Talvez você está muito perto de morrer definitivamente. João ele fala sobre haver pecado para a morte. Ele disse, há pecado para a morte. E que esse você não deve nem orar. Então tem pessoas que já estão há tanto tempo decididas a permanecer no pecado que já morreram, que nem mais conseguem se arrepender. Mas talvez, no seu caso, você entrou aqui hoje e o Espírito Santo está falando com você. Se arrependa agora, dobre os seus joelhos agora. Tiago vai dizer, quando ele fala sobre pessoas que professam uma fé, mas as obras dela declaram que a fé dela está morta, ele fala, olha, olhai as vossas misérias e lamentai. Converta o vosso riso em choro. Lamentai e chorai pelas vossas misérias. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, se humilhe hoje diante de Jesus. Hoje, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Estamos ainda no tempo da graça, no tempo da misericórdia. Tem sangue para lavar a sua vida. Tem sangue para purificar suas vestes. Mas o dia da vingança vai chegar, querido. Então é hoje o dia do seu arrependimento. É hoje o dia que Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Ah, Danilson, parece que essa palavra é uma palavra dura. Não, querido, isso aqui é uma palavra de graça. Eu ouço o Espírito Santo gritando, porque tem filhos dele na beirada do precipício, quase se jogando. E não estão caindo, eles estão se jogando do precipício. Eles estão decidindo livremente abandonar a Cristo para abraçar uma vida de pecado. E essa live é um grito. Sabe aquele grito quando uma pessoa está atravessando a rua e vem um carro? Não adianta, querido. Eu sei que tem gente que acha que pregar a graça é só pregar com palavras. Ah, não, se fala um pouco mais duro, não está pregando a graça. Irmão, Paulo, a Bíblia diz que ele pregou o evangelho para o governador chamado Félix. O texto diz que quando Paulo falou do juízo vindouro, aquele homem ficou apavorado e não quis mais ouvir Paulo. Será que Paulo parou de pregar a graça naquele momento? Então tem gente que acha que pregar a graça sempre tem que estar com uma palavra ali mansa. Jesus te ama, você é amado do Pai. Não, querido, tem pessoas que elas estão atravessando a rua
no sinal aberto, o ônibus está vindo, está quase pegando elas. Se você for falar com elas assim, ô irmão, um ônibus está vindo, volte para a calçada, meu querido. Essa pessoa vai morrer enquanto ela ouve você. Quando uma pessoa está na beira do precipício, querido, quando uma pessoa está atravessando uma rua num sinal aberto e o caminhão está em cima dela, você tem que dar um grito, sai daí, querido, sai daí, miserável. Não é porque você está irado com ela, porque você está mandando ela para o inferno, é porque você está desesperado, você está vendo que ela vai morrer. Querido, olha só, eu amo hoje em dia a pessoa que, sabe, eu amo minha esposa, meus 3 filhos. Mas eu tenho uma filha que ela tem 1 ano, é pequenininha. E aí a gente tem mais carinho, mais apego, né? Porque é pequenininha, a gente cuida, mais cuidado, mais atenção. Com os meus filhos mais velhos, eu já dou uns berros de vez em quando, dou umas palmadas de vez em quando. Com a minha filha de 1 ano eu não faço isso. Mas tem hora que às vezes a gente esquece alguma coisa em cima ali de um móvel, ou ela acha alguma coisa para subir em cima e para pegar, e eu sei que aquilo vai cair, e pode cair. E o que você faz com a criança? Você, não! Você dá aquele grito ali, a criança se assusta, até chora. Mas esse grito não é um grito de ira, é um grito de zelo, de proteção, para despertar para aquela pessoa, porque ela está ali prestes a fazer algo que vai trazer dano para ela. Então, quanto mais você ama, mais desesperado você fica ao ver alguém em perigo. E aí Judas, quando Judas vai falar sobre pessoas transformando a graça em libertinagem, Judas diz, arrebatai alguns do fogo. Ou seja, são pessoas que estão prestes a se tornarem outra vez filhas do fogo, filhos da ira, pessoas que morrem espiritualmente de forma definitiva e estão condenadas ao lago de fogo. E Judas diz, arrebate essas pessoas do fogo. É o que eu estou tentando fazer aqui agora. Talvez alguém vai assistir essa live e vai ser arrebatado do fogo por essa live, vai se arrepender, vai falar, meu Deus, eu estava transformando a graça em libertinagem. Ao invés de eu usar a graça como meu amparo, como meu porto seguro, e me agarrar na graça e na misericórdia de Deus, enquanto eu estou ainda lutando contra os pecados, o que é uma coisa, eu ainda estou lutando contra o vício, eu estou tentando, de vez em quando eu caio, mas eu estou orando, estou ouvindo a palavra. Amém. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Mas tem pessoa que vai me ouvir e que você não está lutando mais. Você já jogou a toalha. Você já jogou a toalha. Amém, querido? E eu quero orar por você. Quero orar por você nessa manhã. Se você sente que Deus está falando com você nessa live, Shemantu rabagasu kemantu kalamantu lemantu kaya. Eu quero que você, se você não pode se ajoelhar, se você pode se ajoelhar, por favor, se ajoelhe. Se você não pode, apenas incline sua cabeça. Não sei onde você está me ouvindo agora, mas se imagine de joelhos agora diante do trono da graça. Não é o trono de juízo que você está agora, querido. Diante desse trono você estaria, se você não estivesse me ouvindo agora. E você continuasse vivendo a vida que você está vivendo. Mas agora, você está diante do trono da graça. Incline-se, ainda que você esteja num lugar talvez onde você não pode dobrar o seu joelho. Mas em espírito, se veja agora prostrado diante do trono da graça. E veja o sangue disponível. Veja os olhos do Pai cheios de amor por você, dizendo, filho, eu não estou irado com você, eu estou desesperado por você. Eu não quero que você se perca, meu filho. E agora eu te convido a se arrepender e tomar uma decisão.
de que você vai voltar a lutar contra o seu pecado, que você vai voltar, dar meia volta agora em arrependimento e continuar no caminho da santificação. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, por essa pessoa. Ó Deus, essa pessoa que está diante do Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que a vida dessa pessoa seja tocada agora. Que o coração dessa pessoa seja quebrado agora em arrependimento, em constrição. Concede, ó Deus, o verdadeiro arrependimento. Ó Deus, e que o teu Espírito, Senhor, mais uma vez, venha sensibilizar a consciência do meu irmão. Ó Deus, e que ele venha realmente se importar, sentir como ele sentia antes. Ó Deus, que quando ele errava, ele se sentia mal. Que quando ele errava, ele não conseguia agir como se estivesse tudo bem. Espírito Santo, eu clamo agora para que essa consciência seja inundada mais uma vez da tua presença. Orabasturicale manturia andrebaste kilamantu rabatoro comantia legamahazu coparosa. Rivasto ramandi licantu rimandu rastu queblarondo zamagajobahaza. Levarizo tou cantu yamazu comantu yakaya levosati camandolosia. Oh, lamahastu camba recalabarando, recalabarando, recalabarando ra. Ó Deus, essa pessoa agora ela assume, ó Deus, um compromisso de tomar a tua graça, Senhor, e fazer da tua graça, Senhor, o socorro dela, a força dela, a garantia, Senhor, de que o Senhor está com ela, mesmo quando ela tropeçar, Senhor, ela vai levantar e vai continuar. E ela não vai mais, Senhor, fazer a graça de uma licença para ela viver como ela quiser. Ó Deus, que essa pessoa agora, mais uma vez, renove a sua confissão de que Jesus não é apenas o seu Salvador, mas que Jesus é o seu Senhor. E essa pessoa vai lutar, ó Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para se submeter ao senhorio de Cristo. Ó Deus, e queremos dizer que Cristo ele não é Senhor apenas porque dizemos que Ele é, mas porque no nosso coração o consideramos assim. E porque no nosso coração nós o consideramos assim, estamos dispostos a cada dia sermos servos melhores, obedecê-los mais, ainda que seja pela obediência dele que somos justificados. É pela nossa obediência que demonstramos que verdadeiramente Ele é o Senhor da nossa vida. Amor perfeito, amor que cura, amor que preenche. Eu não quero um outro amor, eu só quero o seu.